Bem-vindos e bem-vindas à nossa Jornada Internacional da Felicidade no Trabalho, a Wellbeing Journey de 2024. Hoje estamos com a Gabriela Presto. Gabi, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Miguel, por esse papo. A Gabriela é especialista em emoções e desenvolvimento humano, fundadora do Emoções em Jogo, coach ICF, mentora e sócia da Escola Temporal. E o nosso papo hoje é sobre emoções em jogo. Gabi, bem-vinda! Muito obrigada, Eli, muito obrigada, Miguel. Estou muito feliz e honrada de estar aqui com vocês para a gente falar um pouco mais sobre esse tema, né, de emoções, que eu vejo que a gente requer ainda tanto, mas ainda tem uma certa resistência, e como esse tema, né, falar de emoções, tem tudo a ver com well-being e com felicidade também. Estou muito feliz de estar por aqui. Obrigado, obrigado, Gabi. Posso chamar de Gabi, né? Não sei se eu falo Gabriela, né? A gente tá tão acostumado a lidar de pessoa para pessoa, né? Do que CNPJ para CNPJ, então eu faço essa informalidade às vezes. Então, mas é bom perguntar, porque nem sempre alguém gosta, né? É, Fica à vontade. joia. Gabriela, o que eu ia te comentar aqui, o que a gente vê, e até para entender como é que você construiu, porque você construiu uma forma gamificada, né, de falar sobre o tema, que é super importante. A gente sabe que isso afeta, além do bem-estar, afeta a tomada de decisão, afeta processos de inovação, afeta a gente lidar com incerteza, afeta um monte de coisa que para a gente poder responder o dia a dia, desafio do dia a dia, né, as adversidades que aparecem nesse ambiente cada vez mais complexo, instável, incerto. Aí você escolhe o modelo, você quer falar do vulco ou Bunny, tanto faz. Mas o tempero que você quer colocar para a conversa. Mas eu queria que você contasse para a gente como é que foi o clique para você transformar isso numa discussão gamificada e como é que você tem utilizado isso nas organizações? Claro, Miguel. Então, na verdade, o Emoções em Jogo ele veio de um processo de amadurecimento interno meu também, né? Eu fiz a formação chamada Cultivating Emotional Balance, é uma formação do Santa Barbara Institute, e na época eu fiz essa formação, fiquei 5 semanas na Suíça olhando para as emoções, então 2 semanas com a Ivy Ekman, né, que é filha do Paul Ekman, que trabalha muito profundamente as emoções, né, uma família dedicada aí à vida, ao estudo das emoções do ponto de vista cognitivo, e 3 semanas de retiro de silêncio com o Lama Alan Wallace. Ele foi tradutor do Dalai Lama, aluno do Dalai Lama também. Imaginem, né? 3 semanas de retiro de silêncio, mais 2 semanas com a Ivy. O negócio foi profundo. Eu voltei transformada. Foi impressionante perceber como eu acessei parte de mim a partir do olhar para a emoção. Então, foi uma profunda conexão comigo mesma. 2019 eu estava nesse lugar de. Isso foi em 2018 a formação, 2019 eu estava nesse lugar de quem sou eu, depois desse mergulho. E eu contei com a ajuda de uma coach incrível, que é a Ineli Cessna, para me ajudar a me reconhecer, né? Era muito uma jornada de lidar com o meu medo, porque no CIB, né, na formação, eu percebi que a emoção mais desafiadora era o medo. Então, durante um ano com a Ineli, eu fiz um processo de 2 horas por semana de coaching de alma para olhar para esse medo. E aí, depois de tudo isso, eu falei, caramba, tem aí um lugar, né? Tem um processo bonito para eu ajudar as pessoas a se conectarem. E aí, 2020 veio a pandemia. Um mês antes da pandemia, ou 20 dias antes, eu tinha decidido dentro de mim que eu queria já fazer uma transição de carreira, queria oferecer tudo isso que eu aprendi sobre mim, sobre a vida, né? Sobre essa conexão da emoção comigo, mas também com o outro, a partir da minha própria identidade, assim, eu queria oferecer isso para mais pessoas. Só que aí veio a pandemia, e aí, como você falou, né, Miguel, a incerteza, eu falei, não, deixa eu ficar aqui no meu cantinho, deixa eu ver o que vai ser. E foi interessante, a pandemia para mim, eu posso falar que eu fui muito privilegiada, porque eu continuei com o meu emprego, eu tive a oportunidade de ficar mais reclusa, mais quietinha para entender o que estava acontecendo, para entender como eu lidava com tudo isso, e eu ainda estava no papel de RH. Então eu podia ajudar as pessoas, né? Foi muito
Eu percebi, pelo menos no meu caso, eu era HRBP, né? Eu era business partner, que eu estava muito no lugar de compaixão mesmo, de ajudar as pessoas e as lideranças principalmente a passar por esse momento de tamanha incerteza que a gente vivia. E aí foi disso tudo que eu falei, bom, acho que tem um espaço aí para trazer algo novo. Eu tenho uma amiga que já tem um jogo muito legal no mercado, que chama Jogo do Protagonismo, ela tem experiência com gamificação. E eu falei, vem comigo, vamos fazer um de emoções, né? E aí deu aquele espacinho ali para ver as pessoas, a gente criou o Emoções em Jogo. E desde então, isso foi em 2020, eu testei muito lá dentro da empresa que eu estava, e hoje no mercado esse ano, principalmente, eu estou vendo que a gente como a gente está correndo risco, né? As empresas estão correndo risco de perder o legado da pandemia, que é o home office, né? Que é o trabalho remoto, que é a gente trazer uma gestão mais na confiança. Isso está se perdendo pelo medo, pela Uhum, incerteza, pela uhum. vulnerabilidade econômica, pela questão, né? A gente tem eleições nos Estados Unidos, que mexe com o mundo inteiro. Então, por questões de incerteza, eu acredito que a liderança está se voltando muito mindset fixo, talvez, e não de crescimento. Então, Uhum. as empresas têm me procurado bastante. E o que tem sido legal é que o jogo está sendo aplicado em diferentes cenários. Tem sido aplicado, sim, para desenvolvimento de colaboradores e liderança, que foi mais ou menos onde ele foi originado ali, né, para ser criado, mas principalmente agora tem sido muito usado para convenções, então, convenção de vendas. O processo de vendas é um processo totalmente emocional, Uhum. né? Dos dois pontos de vista, né? Tanto do cliente quanto do vendedor. Em conversões de cultura, então, quando a gente fala de cultura, o que que nos conecta a nível de identidade, a nível de emoções? Do ponto de vista de conversão de liderança também, né? Quais os comportamentos e atitudes que queremos ter enquanto líderes? Isso passa pelas emoções, porque as emoções são a base da nossa tomada de decisão. Formação de conselheiros, diversidade e inclusão. Então, são vários temas hoje onde a emoções está surgindo para apoiar a liderança e as equipes a lidarem com esses temas e com essas adversidades também. Nossa, muito, muito legal, né? E a gente sabe, né? A gente que estuda o nosso viés aqui, pelo menos o meu e da Eli, é mais a psicologia positiva. E aí tem um cuidado, né? De você falar, olha, a gente vai olhar as emoções positivas, porque as emoções positivas dão recurso, resiliência para as pessoas crescerem, tudo mais, que é o estudo da Barbara Fredrickson, que é muito legal, daquela espiral ascendente, mas a gente tem que olhar as outras também. E eu entendo que a ideia do jogo tira o peso de olhar aquele peso, sabe? De falar, nossa, eu vou olhar, né? A gente tá brincando para explorar com curiosidade, né? E eu imagino que um jogo também tem uma coisa legal. Você cria um frame, né? E o que que surge dali? Eu lembro daqueles jogos de mímica, né? Eu não vou falar o nome porque eles não estão patrocinando a gente, mas aqueles que a gente escrevia o nome do filme, tinha que adivinhar. Ou seja, o que que vai emergir daquele grupo é sempre uma novidade, né? Então é muito alto, muito co-construído, eu imagino, né? Isso é uma coisa que eu e Eli, a gente adora, né? Desse tipo de abordagem. Então eu queria ouvir assim de você que tipo de coisas emergiu e coisas diferentes recentemente. Causos, vamos dizer, que são legais aí, que a gente gosta de compartilhar para mostrar que é viável, é possível, além de ser importante trabalhar esse tema, né? Miguel, muito legal sua provocação, porque uma coisa que eu aprendi lá no CIB é que quando a gente coloca um rótulo na emoção, né, ou seja, a gente fala se ela é boa ou se ela é ruim, a gente já muda a experiência que a gente tem com a emoção, porque a gente já cria um pré-julgamento, né? Uhum. E então uma coisa que eu aprendi muito lá é que as emoções elas simplesmente são mensagens. A forma, elas podem ser mais desafiadoras de lidar ou não, mas não necessariamente elas são boas ou ruins, né? E é muito isso que eu falo lá durante a experiência de Emoções em Jogo, porque se a gente for por esse caráter aí, só tem a alegria, que é uma emoção mais tranquila de lidar. Porque o jogo possibilita 7 emoções para a gente jogar: o medo, a raiva, a tristeza, a alegria, a repulsa, a vergonha e a culpa, né? Então são emoções sim desafiadoras, mas que elas são mensageiras, né? Elas trazem mensagens quando elas emergem, porque a gente também não controla quando vai surgir ou não uma emoção,
E é mais um processo de como eu lido com elas. Teve um caso engraçado esses dias, eu sempre ofereci o jogo aqui no Brasil, né, para lideranças e times aqui no Brasil. E eu faço parte de uma comunidade suíça, que é a Enablers Network, que é uma consultoria suíça, que eu inclusive trabalhei com eles em 2010, 2011, por aí. A gente trabalhou juntos. E eu falei, bom, eles estão na Europa, né? A maioria da rede está na Europa, deixa eu oferecer emoções em jogo lá, deixa eu sentir. Por quê? Aqui no Brasil, a gente é muito mais aberto para falar de emoções, né? Tem ainda um viés muito grande dos europeus de ir para uma terapia, por exemplo, de se expor a nível de autoconhecimento. Vários europeus me falam, a gente já viu aí vários memes desses humoristas que estão vindo da Europa, né, falando: ah, eu falo para um brasileiro num oi, ele me fala coisa que o europeu nunca falaria para mim numa vida, né? Então, a gente é muito aberto. E eu tinha essa curiosidade de cultura mesmo, né? Será que pega, né? Será que rola? Será que a dinâmica em si, o jogo em si, por trazer esse framework, né? Por trazer essa estrutura, será que as pessoas de diferentes culturas conseguem se conectar? E aí foi incrível, porque eu fiz com eles, geralmente com clientes, eu consigo fazer de 2 horas e meia a 4 horas o jogo, depende da quantidade de pessoas, depende da profundidade, né? E com eles, como era um time de pessoas assim como nós, né, que facilitam assim experiências, eu fiz ali 3 horas e meia com eles. E foi impressionante a conexão, assim, sabe? Como, de fato, né, quando a gente tem uma estrutura que ajuda o meu cérebro, que traz previsibilidade para o meu cérebro, eu consigo me jogar, sabe? Eu consigo aprofundar. Então, o Emoções em Jogo nada mais é do que essa estrutura, que é a fórmula da emoção, que foi a Eve e o Paul Ekman que descobriram. Eu só reorganizei e gamifiquei essa experiência, trazendo alguns cards, algumas ferramentas para facilitar essa profundidade. E um outro case legal também foi uma convenção de vendas que eu fui, que eu estava ali alinhando com o RH, e foi muito legal, né? Porque convenção de vendas, a gente falar de emoções, é um super salto de coragem aí do Uhum. time que estava organizando. E o grande desafio era como é que a gente conecta com o negócio, como é que a gente conecta com o dia a dia deles. E aí, vou trazer aqui que nem foi ideia minha, foi ideia de uma RH, de uma BP, que ela falou assim: ah, vamos abrir um forms, vamos pedir para eles colocarem lá o que eles. Como que as emoções ajudam eles no dia a dia? E, gente, eu lembro que a gente tinha uma convenção, era uma parte da convenção que eu estava conduzindo do grupo, 80% das pessoas escreveram. Então foi muito legal que na hora que eu fui para a dinâmica com eles, eu não trouxe exemplos da Gabi, que é geralmente os exemplos que eu trago, né, das minhas experiências, dos clientes que eu atendo. Eu trouxe exemplos deles, com as palavras que eles usam no dia a dia, com as dores do dia a dia. Então, isso foi muito legal, porque, de novo, conectou muito mais. E eu acho que fazer esse movimento, né, e de onde eles estão, além de criar conexão, é um ato compassivo, né? A gente está, de fato, pegando na mão e vindo de onde a pessoa está para construir com ela toda aquela dinâmica. E aí sim possibilitar a expansão, né? Acho que o grande objetivo da Emoções em Jogo é esse: como é que eu olho para esse processo de forma diferente, aí eu expando a consciência. Mas esses dois causos aí que eu queria contar, assim, de que como uma estrutura bem feita possibilita a profundidade com leveza, né? Acho que esse é um insight que eu tiro desses dois causos. Nossa, muito. Ô, Gabi, Fale. exemplos ótimos, né? E o que eu adoro desse tema é que eu penso assim, né? O que nos diferencia dos outros animais é justamente a cognição, né? A parte emocional a gente ainda está descobrindo, né? E a gente tenta dominar, vamos dizer assim, as emoções, né? Só que a gente não entende que não é bem assim, né? O estágio evolutivo que estamos, né? A gente tem é que compreender e saber reagir melhor, né? Então, esse trabalho que você faz é fundamental para trazer essa consciência, né? Então, é a gente usar a cognição, né, para usar melhor as emoções, né? Como você falou, emoção é mensageira, né? Então, eu tenho que parar um instante e pensar, né? O que que essa emoção está querendo me dizer? Para eu poder dar o próximo passo melhor, né? A gente precisa dessa educação,
né? É todo mundo, né? E em especial as pessoas que têm relações de poder, vamos falar assim, né? Porque influencia demais outras pessoas, né? Então, é super importante, né? E sabe o que que eu lembrei? Que tive o prazer de experimentar com você. Lembra que você trouxe para o nosso grupo É de felicidade verdade. no trabalho? Uma delícia, né? E essa sacada de trazer isso tudo de forma gamificada, que coloca a gente em simulação, né, de situação real. É a melhor forma de falar, de ensinar, né, de experimentar sobre emoção. É a melhor forma. É sair da cognição um pouquinho, né, e experimentar aquilo, né? Maravilhoso. Ô, Eli, eu adorei esse ponto que você trouxe, né, de que a cognição é que nos diferencia. Porque as emoções a gente tem em todas as espécies mesmo, né? Se a gente olha para o reino vegetal, a emoção está ali na fotossíntese, no contato com a natureza, latente. Para o reino animal, o instinto nada mais é do que as emoções, né? E a É, gente, enquanto espécie, a gente sente muito antes de pensar, porque a evolução cognitiva do uso da mente veio depois. Então, sim. e é engraçado, né? Porque se não fosse isso, talvez a gente não estaria aqui vivo, porque a nossa mente ia ficar querendo ali, né? Relações de poder, o que que eu faço com É, isso, enfim. Então, como a gente se distanciou de tudo isso, né? Acho que o planeta hoje sente esse distanciamento do sentir, esse desequilíbrio que a gente vê, esse monte de guerra, né? Acho que vem muito desse desequilíbrio. Então, é muito legal que você trouxe isso, né? Eu brinco que o Emoções em Jogo nos ajuda a trazer a mente a favor das emoções, ou a mente ao nosso favor, né? Porque a gente se boicota com a mente. Então, como é que a gente aproxima esse movimento de novo e faz esse resgate, sabe, de autoacolhimento em vez de auto-boicote? Porque é isso, né? A mente está nos distraindo, a mente está nos deixando infelizes, a mente nos tira do agora, a mente cria ameaças imaginárias, a mente volta para o piloto automático, né? É isso que a gente está vivendo no mundo agora, inclusive, né? Com essa volta do 100% presencial, enfim. Acho que tem muito um movimento automático de não se questionar as ameaças, porque o medo é isso, né? O medo fala, tem alguma ameaça, mas ela pode ser real ou imaginária, então como é que eu acolho tudo isso? Acho que tem esse caminho. Então, obrigada por ah, trazer esse ponto. é. Não, e além disso, Gabi, é a história também de da gente negar as emoções. Tem muito isso também, né? Não, é proibido demonstrar medo, vulnerabilidade, né? Como é que eu vou falar de emoção no ambiente de trabalho, por exemplo? É proibido, né? Então, essa é uma loucura, né? Porque isso faz parte da nossa natureza. Então, precisa muito realmente, né, de educação nesse tema, né? Então, tá tudo bem falar de amor nas organizações, tá tudo bem falar de medo nas organizações, né? E como que a gente usa melhor esse tipo de informação para a gente ter ambientes, relações e resultados melhores e mais saudáveis e tudo mais, né? Esse que é o ponto, né? A gente precisa desse resgate e realmente de educação emocional, né? E é impressionante ver como a gente não sabe mesmo, assim, eu falo por mim, eu não tive esse estímulo quando eu era pequena. O que que você sente, qual palavra? Não tive. Hoje eu fico feliz que as crianças estão tendo nas escolas, né? E os pais sendo educados ali juntos, né? Então, como é que a gente cria isso? Então, eu não julgo, de verdade, assim, eu não julgo as pessoas nem as organizações por criarem esse modelo. Acho que era o que era possível para sobreviver. Mas eu acredito muito que quanto mais conhecimento a gente tem, né, mais poder a gente tem e maior a nossa responsabilidade, porque daí a gente tem que influenciar o meio, né? Então, o que está sendo muito legal dessa jornada de trazer emoções em jogo, de plantar essa sementinha em altos níveis executivos, é isso, é plantar semente, sabe? E de fato fazer a pessoa perceber que as emoções sim definem as suas atitudes, né? E aí é legal que eu sempre trago o Daniel Kahneman, que não é a Gabi falando, entendeu? É um cara aí que ganhou o Nobel de Um Nobel Economia, só. só um carinha aí, que fala que 95% das decisões é automático, intuitivo e emocional. Então, e aí? Né? Eu sempre questiono esse ponto com a alta liderança.
Esse dia saiu uma reportagem que a maioria das empresas estão voltando para 100% presencial. E aí tem lá os dados, por que que isso está acontecendo? Pelo receio das eleições que vêm dos Estados Unidos, pela rescisão econômica, com a inflação mundial e tal. É o medo. E É tá tudo medo. bem É sentir medo. medo. Agora, por que que a gente não fala abertamente sobre isso, né? Onde que está a coragem desses executivos de chegar para um time e falar, olha, está acontecendo isso, tem uma ameaça, talvez seja imaginária, como é que a gente pode sair disso? É voltando 100% para o presencial? Porque daí você também traz o time, faz um alinhamento do que está acontecendo, mas toma clareza das decisões, e aí tem uma decisão melhor. É nesse processo que eu vejo, sabe, que o Emoções em Jogo tem ajudado a plantar essa semente para as pessoas perceberem que sim, as decisões são pautadas pelas emoções. Total. O cérebro 1, né, que o Kahneman fala lá no Rápido e Devagar, né, que é o, ó, vou tomar decisão rápido, para atravessar a rua eu estou usando meu feeling, né, ou para me defender de uma ameaça imediata, só que a gente exercita isso como algo contínuo e de alguma forma essa ideia de always on e de que sempre tem que resolver alguma coisa, acaba alimentando essa amplificação ou distorção da percepção, né, do que eu tô de fato sentindo. E é legal que você fala, né, porque o jogo ele é uma imersão, né, você tem lá 3 horas, mas tem uma jornada, né. Eu gosto muito dessa ideia de imersão e jornada, sabe, as duas coisas combinadas, porque a imersão te gera um impacto para mudança, como aconteceu com você lá na Suíça, mas a jornada, então os líderes têm que treinar isso, é que nem academia, você tem que treinar diariamente, né? E como as circunstâncias mudam, se aprender a fazer essa leitura, e presença é fundamental, né? Você falou essa questão da presença, pra você sentir, falar e fazer o filtro e diálogo, né? Que são as outras coisas. Será que é? Qual que é a outra alternativa? Você está sentindo isso mesmo? Vamos explorar isso sem julgamento? Isso são coisas super legais e que afetam realmente essas decisões aí. Muito, muito legal, Gabi. Eu acho que tem um lugar também de como ajudar as pessoas mesmo. Esses dias eu estava fazendo a formação de estruturas libertadoras, e aí um dos fundadores falou assim: Ah, eu aprendi com o meu colega, que é o fundador, né? Foram dois, né? Ele falou: aprendi com o meu colega a ser mais empático com o C-Level. Geralmente chegava no C-Level e falava, cara, resolve, resolve, vai, anda. Não tinha muita paciência ele falando. E hoje eu sou mais empático. E eu acho que é esse movimento, né? Acho que na minha jornada, tanto como executiva de RH como consultora, quanto mais alto escalão eu estou, mais sozinho, sim, né? E não é uma escolha, é uma verdade, porque de fato tem um jogo de interesse muito grande das pessoas para se aproximarem. E mais arraigada de crenças eu tô, porque se eu cheguei lá, eu tenho uma fórmula de sucesso. Então é mais difícil mudar. Então, como é que a gente é mais compassivo com essas pessoas, sabe? E eu acho que Emoções em Jogo, de uma maneira muito gentil, porque é uma jornada coletiva, né? A gente joga em mesas, assim, pode ser online, pode ser presencial. Agora tá voltando presencial, então tá bem legal fazer o jogo presencial. Ela é coletiva, mas ela, desculpa, mas ela tem um movimento muito individual. Então, cada um sai com o mapa da própria jornada. E cabe à pessoa, ela tem um espaço de escolha, o nível de profundidade que ela quer compartilhar. Então, eu acho que isso também traz esse ponto de compaixão, de respeito para o processo individual, mas gera, sim, a conexão para o processo coletivo para a gente entender que mesmo uma mesa que está jogando lá o medo, cada um vai sentir no lugar do corpo diferente, cada um vai ter uma narrativa diferente, né? A gente já fez uma vez também uma experiência de jogar o jogo do dia inteiro. Foram 8 horas de imersão, porque foi um team building baseado no jogo, né? Então, o time estava com uma emoção ali predominante no time, era o medo, então tinha muita incerteza, muita mudança acontecendo na companhia. Então a gente jogou o medo e jogamos a raiva também, porque tentava fazer alguma coisa e tinha mudança e vinha um obstáculo, né? Então eram duas mesas que a gente separou e a gente conseguiu dar mais profundidade. Então, em vez de fazer o jogo por inteiro, né, nas 3 horas, para cada quadrante, então, quando a gente falava de nomear a emoção, a gente fazia uma atividade diferente, ou a atitude mesmo, né? Como é que eu posso ter uma atitude mais construtiva?
A gente fazia um modelo de coaching entre eles, de como eles já tiveram no passado. Então, a gente foi trazendo ali alguns elementos ao longo do dia para o time sair com um acordo, com um combinado do que eles iam fazer dali em diante para acolher essas emoções no dia a dia, né? E dá para fazer isso trazendo a curva da mudança, dá para trazer alguns elementos. Então, eu gosto desse movimento, né, que você falou, é a imersão, mas como também sai com elementos para continuar a jornada, né? E no jogo a gente tem isso, tem meditação, tem exercício prático, tem playlist, eu adoro a música, acho que as músicas têm um poder grande de cura e também de acolhimento. Então, essa jornada da intensidade, da consistência, né, da imersão e da jornada, que até o Simon Sinek fala muito disso também, né? Como é que o jogo consegue endereçar isso? E está sendo muito legal ver os frutos disso, assim, quando eu hoje aplico emoções em jogo na formação de conselheiros, né, da Startse, e é muito legal ver essas pessoas que estão sim indo para uma cadeira, se preparando para assumir uma cadeira com grande impacto, né, das decisões, como algumas pessoas vêm e falam, nossa, eu não tinha pensado nisso. Nossa, obrigada por essa jornada, me abriu para um olhar. E pessoas que estão ali naquela posição, que tem sim uma fórmula de sucesso, mas só de fazer um curso, só de se preparar, né, já se abrem para esse movimento, para revisitar a fórmula de sucesso, como dizia lá o Joseph Campbell na Jornada do Herói, né, viver esse chamado para aventura e olhar para a jornada de um outro ponto. Então, eu estou feliz assim de poder estar nesse lugar hoje e de aprender, sabe? Eu aprendo muito com os casos que vêm. Eu adoro quando o cliente coloca esses forms aí para eles trazerem os pontos, porque eu aprendo muito, assim. Qual a emoção que está latente? Por que está latente? Né? Por que é uma dor hoje? Então, cada dinâmica, cada time, cada escolha, cada história que eu escuto é um aprendizado, sabe? Até para entender como é que está o lado humano ali do outro lado, né, da mesa. Como é que as pessoas estão hoje lidando com tudo isso? Apesar de ser senso comum, que tem sobrecarga, que tem incerteza, mas e aí? O que que ativa em cada um? Eu Uhum. sempre aprendo muito também. Nossa, muito legal. E você sabe que você falou dos conselhos, né? Nos conselhos, a gente trabalha com uma empresa familiar, eu vejo que muitas vezes as decisões do conselho tá muito focada no cérebro um e sem fazer esse filtro, essa análise. E não é só por conflito de interesse ou jogo político, às vezes é essa questão do medo, da incerteza, de algo novo que me gera repulsa, você trouxe a repulsa aí, então você tem cenários ali em tomada de decisão que são puramente emocionais e quase irracionais e que afetam o bem-estar de quem está lá embaixo, afeta o bem-estar das pessoas. Então, quando você traz pessoal que chegou lá, eu cheguei, eu gosto muito de dizer, você está aqui. Você não é isso, né? Você se descobriu o que você é, né? Você está conselheiro, né? Você não, você pode falar, você é outra coisa, o que você é outra coisa, né? Então, fazer esse tipo de provocação, eu acho super rico, Gabriela, muito legal mesmo, porque Né? a gente sofre, eles sofrem, quem está embaixo sofre, e a gente fala, bom, a gente precisa resolver o problema de todo mundo, de quem está em cima e de quem está embaixo. Não dá para você falar que a pessoa às vezes é tóxica porque ela quer ser É. um bandidão, um mauzão. Às vezes ele tá entre a espada e a parede, né? Não tem, você precisa dar alternativas para ele, né? Você deve encontrar muito isso, né? Eu gostei desse termo que você trouxe de tóxico, né? A minha coach, a Ineli, ela me ensinou uma combinação para o tóxico, que vai para o inglês, que é o talk sick. É quando a gente desenvolve essas falas a- adoecidas dentro e a gente reverbera fora, né? Então, assim, gente, não tem jeito, toda mudança vai trazer emoções. Qualquer processo, a emoção vai surgir. A própria inteligência artificial, por exemplo. Eu posso ter uma pessoa que, com a inteligência artificial chegando na companhia, pode sentir medo, porque é uma ameaça a cadeira dela, a função. Eu posso ter uma outra pessoa que fala assim: nossa, eu vou perder pessoas do meu time, então vai tirar tristeza. Ou pode ter pessoas que falam, nossa, essa galera toda que não quer a IA é o caminho, é o que eu gosto, é o que eu quero, é inovação. Pode sentir raiva, porque está vendo os outros como obstáculo. Então, olha como é que o mesmo processo, dependendo do gatilho, né, que é o padrão que é ativado, né,
né, quais são as crenças que estão sendo gatilhadas ali, podem suscitar emoções diferentes. Então, é legal provocar isso, sabe? É legal trazer esse olhar, assim, para as pessoas, porque é isso, a gente não aprendeu a fazer, É, esse tipo Gabi. de olhar, né? E o que eu gostei muito que você trouxe, né, conecta com a fala do Miguel aí também, é essa questão de ter empatia pelo C-level, né? Porque é mais fácil ter empatia com o funcionário, aquele que reclama do chefe, né? Aquele que reclama do C-level, é mais fácil ter empatia com esse. Mas estar num lugar de liderança também é difícil, também é desafiador, né? Então, é um lugar solitário, né? Inclusive, né? A alta liderança é um lugar bem solitário, né? E todos somos humanos, né? O C-Level também é um ser humano, também precisa aprender a lidar com a emoção, né? E eu gosto muito dessa ideia de, por exemplo, quando você tem um comportamento tóxico, né? Como a gente está falando, né? Um comportamento agressivo, isso é um pedido desesperado de amor, né? E a gente não fala sobre isso, né? Então, se alguém está sendo agressivo é porque está sofrendo, né? Não é porque eu quero ser agressivo, né? Então, a gente entender isso, né? E todo mundo entrar aqui, né? Até fazendo um trocadilho, né? Nesse jogo de aprender sobre emoções, muda tudo, muda o jogo, né? De fato, né? Então, e nós estamos falando da velha e boa inteligência emocional, né? Então, como que eu Exatamente. enxergo cada um, né, como ser humano que sente, né, e como que a gente aprende a respeitar isso, né, e facilitar que o outro seja, né, facilitar que eu e o outro tome melhores decisões a partir disso, né, É verdade, trazer amiga. emoção como informação, né, para tomada de É. decisão. E eu acho que é sempre uma eterna dança, né? Porque, por exemplo, Ah, eu estou num ambiente tóxico, que não tem segurança psicológica, né, que eu percebo até algum, por exemplo, algum nível de abuso e tal. Acho é, que tem sempre esse caminho de dança que eu falo e de equilíbrio, de entender como isso reverbera dentro de mim também e quais são os limites para isso, né? Eu lembro que tive uma experiência na minha carreira, né? Quem não, né? A gente já viveu contra exemplos aí, onde eu passei por isso. E eu lembro que eu tinha muita compaixão, porque eu entendia, eu falava, caramba, a pessoa está sofrendo, né? É muita dor ali. Só que chegou um nível que eu falava, tá bom, mas eu não preciso sofrer junto, né? Já deu. A minha cota de é, aprendizado aqui já foi, né? Mas eu precisei de ajuda, eu precisei de alguém me falar, Gabi, isso não é normal, assim, tipo, o mundo corporativo, porque na minha cabeça, aquilo era mundo corporativo, é engraçado, né? A gente toma aquilo como verdade única, assim. E aí ela falou, não, existem outros, sabe? Vê aí, alguém de fora me contou. E aí eu falei, nossa, é verdade. E assim, de verdade mesmo, não tenho raiva, não tenho rancor do que eu vivi, porque eu entendo a pessoa, eu entendo a dor daquela pessoa. Mas eu também coloquei um limite, porque aquilo não cabia mais para mim. E sabe o é, que é engraçado, assim? Esse movimento de, né, sair de um ambiente tóxico, ele só foi possível quando eu decidi que eu ia olhar para o meu medo. Então, querendo ou não, o que me unia àquele ambiente, ou àquela pessoa, era a vibração do medo, porque emoção é energia também, né? A gente está é. vibrando isso aí. E aí, na hora que eu falei, vou olhar para o meu medo, foi impressionante, assim, parecia mágica, como as portas começaram a se abrir. Então, não adianta a gente culpar o chefe, não adianta a gente culpar a cultura, né? Enquanto a gente não olhar para a gente, entender como a gente contribui, como a gente ressoa para esse ambiente, porque tem um aspecto em mim, é por isso que eu tô lá, é por isso que eu faço parte, né? Então, se eu tenho tóxico fora, eu também tenho toxic dentro, né? Então, como é que eu acolho esse toxic? Como é que eu olho para isso que me conecta? E geralmente, quando eu chego em ambientes assim, por exemplo, de mais poder, né? A síndrome de impostora cai entre nós, às vezes ressalta, assim, sabe? E o que que eu tô fazendo aqui? Quem sou eu na fila do pão, sabe? E o exercício que eu tenho feito muito, e quando eu chego em qualquer ambiente, é o que que me conecta? Por que que eu tô aqui?
Eu fui atraída para esse lugar. Então, o que está ressoando? E sempre tem o lado positivo e o lado que a gente não quer ver também. Uhum, O que uhum. que é que eu gosto, que está aqui que eu gosto, que aí eu também tenho em mim? E o que que eu não gosto, que eu preciso olhar para mim, né? Então, eu sempre tenho ido para esse lugar, assim, para eu conseguir construir o caminho da compaixão, né? De eu me ver no outro, de eu trazer o que que eu compartilho com o outro e com o ambiente, para eu de fato conseguir me divertir e oferecer a melhor versão ali na jornada, porque é isso, né? Não tem o que a Gabi descobriu, tem uma jornada que a cada encontro, a cada sessão eu vou descobrindo, vou elaborando, eu vou trazendo para a fala, né? E eu acho que um grande objetivo que eu tenho é que mais pessoas possam oferecer emoções em jogo, sabe? Acho que tenho um, uma intenção genuína minha de já fiz uma certificação no passado, mas agora é trazer isso com mais força, porque é isso, as pessoas estão precisando, né? Hum. E é uma E como? ferramenta divertida, leve, parece até meio descomprometida, assim, sabe? Na primeira impressão, mas muito poderosa e muito profunda. Então, eu quero que mais gente se beneficie disso, e eu quero ver mais gente falando de emoções em jogo, sabe? Não só a narrativa que a Gabi criou para conduzir essa experiência, mas, por exemplo, que o Miguel, que a Eli vão criar, outras pessoas possam criar para conduzir essa experiência também. Muito legal e agradecer. Eu imagino assim, para você poder fazer, você tem que um trabalho interno para fazer a entrega, né? Seja, é que nem o documentário recente lá do We Are the World, falou, deixa o ego na porta, né? Porque estou facilitando aqui, eu preciso me entregar para realmente ajudar aquelas pessoas a sentirem. E tem uma frase do Platão, que eu não sei se você conhece, eu não sei se é dele, se é que nem aquelas famosas frases do Einstein, que tem um monte de frase que é dele, mas eu gosto da frase que ele fala que você aprende mais em uma hora de jogo do que uma vida inteira, né? Então, é uma frase muito legal. Ele falou que o brincar, né? A parte lúdica, né? Ela acaba revelando mais sobre a pessoa do que outras circunstâncias. Então, eu imagino que isso ajuda as pessoas a aprenderem sobre si e aprenderem sobre seus colegas, né? As pessoas que trabalham com elas e ter muitas descobertas legais. Gabriela, eu queria te agradecer demais esse papo. É um papo um pouquinho mais curto, né, Li? Mas a gente tem vontade de fazer que nem o Simon Sinek, jogo infinito, sabe? Ficar falando porque uma coisa emenda na outra e a gente vê as interconexões entre intervenço- intervenções, estudos, abordagens. Isso a gente sempre consegue e gosta de fazer. E agradecer também a Eli, minha parceira aqui da Leader Academy, e agradecer quem está nos assistindo ou nos ouvindo. A gente vai deixar num primeiro momento fechado, mas deve abrir essa entrevista para todo mundo e fazer deixar alguns recados, alguns convites. No dia 20 de abril, já pensou, na fábrica de Dengo, que é a loja principal de chocolates aqui na Faria Lima, nós vamos fazer um evento. Primeiro evento presencial, primeiro vem junto da Leader Academy, para falar como usar ferramentas de bem-estar para navegar na incerteza. Então a ideia é fazer uma coisa bem prática. Você mencionou a estrutura, não, provavelmente a gente vai fazer num formato de estruturas mesmo, para o Sou pessoal poder. super fã, Ah, ele é fã e uso em tudo que especialista. eu posso. A gente tempera tudo com estruturas, né? Para dar um sabor diferente e que emerja das pessoas. Então a gente vai fazer esse evento. Ele é presencial, tem poucas vagas, são 30 lugares no máximo. Super acessível o ticket que a gente está propondo. Tem degustação, então vocês vão subir na sala cheio de flavonoides, com coisas que vão já despertar para vocês tomarem melhores decisões. Então, é chocolate saudável porque tem menos gordura hidrogenada. Não vou fazer merchan aqui, mas de fato é o que eles fazem, né? Então a gente faz esse convite para o Vem Junto. As informações vão estar no detalhe do vídeo. Quero comentar também que a gente apoiou a tradução de uma pesquisa global de felicidade no trabalho, junto com a World Happiness Foundation e com a Happy Force, que inclusive o Sérgio Cancela é um dos entrevistados aí. E a ideia é poder oferecer isso às empresas que queiram participar dessa pesquisa. Se você quiser responder, também tem informação lá embaixo no link, né?
e agradecer a todo mundo, porque a gente está chegando nas entrevistas finais dessa jornada, né? A gente começou com 16, foi ampliando para 20, virou maratona, a coisa foi emergindo, assim, não foi super gostoso Hum, conduzir isso, né, Eli? Maravilhoso, está sendo gostoso e vai continuar sendo, né? Não tem como. Gente, Gabi, obrigada, né? E só fala uma palavra final, alguma por dica que você favor. queira. Olha, eu quero agradecer muito a vocês, a Líder Academy, pelo espaço, né, pelo convite. Porque quanto mais falar, a gente pode, né, quanto mais a gente convidar as pessoas para olhar para as emoções, para acolherem as emoções, eu acredito que tem aí um caminho muito certeiro para a gente cultivar a felicidade genuína mesmo, aquela que vem de dentro para fora, que independe do outro, que independe de fatores externos. Então, muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês, né? Acho que cada vez mais a gente precisa reforçar a bandeira da felicidade porque a gente está aqui para isso, né? Nessa existência É. aqui é para isso. E obrigada por colocar o serviço de vocês, né, em prol desse tema tão importante, dessa causa tão importante. Então, só agradecer e para quem quiser também saber mais de Emoções em Jogo, Miguel, Eli, fiquem à vontade para, né, me encaminhar. A gente tem site, enfim, estou à disposição em todas as redes para explicar mais, e até para falar alguma coisa que vocês não concordam, pode vir falar comigo aqui. Pode questionar, se quiser ampliar também. É sempre um presente para mim, esses encontros. Então, muito obrigada. E contem comigo nessa jornada também. E eu que agradeço. E Obrigada, conta com a querida. gente também. A ideia de rede, a gente comunga muito, que você sabe disso, né, Gabi? Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.